sabe? Mano, mas a gente falou do hit, mas tipo assim, eu queria saber se era molequinho, você já pegava viola, você cantava, como Sim. que chegou a música na sua vida? Então, eu com 10 anos, eu fui coroinha lá de uma igreja lá na minha cidade, chamada Nossa Senhora de Fátima. Forçada ou porque você queria? Não, eu queria. Eu gostava demais mesmo, assim. Sério? Eu curtia, velho. É porque a gente, né, eu e meu irmão, assim, a gente teve uma criação que todo domingo era ir pra missa. Igreja, tô ligado, eu todo domingo, também. 10 horas da manhã, ia pra missa. E, putz, já que eu não ficava lá meio que pá, aí eu queria, às vezes, arrumar uma função pra mim. Participar. E aí meu tio, ele era lá da paróquia e arrumou. E aí eu fiquei de olho no coral, né? Porque tinha os adultos tocando violão e teclado e tinha o coral da igreja que era formado por criança. Aí eu quis entrar lá depois de... Falei, não vou mexer com coroinha mais não, eu quero cantar lá no coral. Aí entrei no meio da criançada e comecei a cantar. E aí a professora começou a ver que, putz, eu tinha uma afinaçãozinha, entendeu? Assim, e eu comecei a gostar muito de cantar e querer aprender a tocar um violão. Aí eu aprendi a tocar violão, fiz algumas aulas de violão lá na escola municipal lá da minha cidade. Fiz um pouquinho de guitarra também. E isso me ajudou muito com a afinação da voz. Quando você aprende um instrumento, é mais fácil você... por você querer estar afinado junto com o instrumento, você começa a afinar mais a voz e tal. E aí que eu comecei a gostar de cantar. Foi por conta das apresentações na igreja. Por causa do coral. Por causa do coral da igreja. Que da hora. E você ficou uma época cantando na igreja? Fiquei uma época cantando na igreja, depois que eu comecei a participar da escola lá municipal, eles me colocavam pra cantar nos festival de música da cidade, sabe? Pegava a praça da cidade, colocava um palquinho e a galerinha da escola de música se apresentava. Aí eu escolhi uma música, cantava, às vezes era sertanejo, às vezes era pop rock. Eu ficava muito assim, eu sempre tive vamos dizer assim, uma influência musical diversa, porque meu pai, ele é locutor de rádio, né? Então você ouvia de tudo. Eu ouvia de tudo um pouco, mas a influência sertaneja, ela veio muito dos meus avós e meu avô. Meu avô, minha avó, era muito Tunique Tinoco, era muito... Aquela viola caipira mesmo. Então assim, aí eu tive essa influência sertaneja braba mesmo com meus avós. E meu pai já era um cara mais eclético, que escutava música internacional. Os meus tios já eram mais rock and roll, então... Nossa, eu via de tudo. Quando eu comecei a fazer acústico nos bar e na boate, tem uma boate só lá na minha cidade, a Colombo. Aí eu fazia apresentação lá, abrindo show de alguém? A galera chegando na casa, e aí eu cantando uns pop rock, um sertanejo universitário e tal. Aí eu fiquei assim um tempão, assim, dos meus 14 aos meus 16, 17 anos eu tava cantando nas pizzarias. Tinha uma pizzaria lá em Patrocínio que eu cantava toda semana. Fazia essas paradas assim, entendeu? Mas desde essa época que você era moleque, você falava, mano, eu vou viver disso, eu quero ser cantor. Sim, eu não só não pensava exclusivamente no cantor, porque eu pensava mais em arte, porque ao mesmo tempo que eu era envolvido com música, eu também sempre fui muito envolvido com teatro, dramaturgia, essas coisas. Desde pequeno eu ia pras oficinas, sempre gostei dessas coisas, sabe? E aí eu pensei que, putz, um dia eu vou fazer, sei lá, vou fazer um filme, eu vou novela, cantar, tudo que envolvia arte, sabe, assim, eu gostava. Assim. Mano, e só pulando um pouco, você fez novela, cara, você fez Malhação, não foi? Fiz duas, fiz a Malhação, né, que é como se fosse uma porta de entrada ali, né, que a Globo usa pra poder observar o trabalho do cara. Como se fosse uma peneira. E aí depois eu fui pra novela da Seis, A Sol Nascente, aí eu já interpretei um professor. Foi massa. Como que é? Caralho! Mano, deve ser muito... Quando eu vi que você tava na Malhação, a primeira coisa que eu me perguntei, eu falei assim, mano, ele é muito louco, porque, porra, o cara faz show demais e ainda vai se prestar a decorar texto, muita dedicação, interpretação, mas eu falei, pô, ele é artista, cara, é brabo, tempo mano. Da minha vida, assim, foi muito foda, assim, eu faria tudo de novo, porque realmente, quando eu entrei na Malhação, eu tava no pipoco da Vai Vendo. Então... Tipo, a música tava começando a estourar. Muito show vendido. Show vendido e tal. E aí, e meu pai tava me acompanhando nessa época e falou, você é muito louco mesmo. Eu pensei isso, mano. Se fosse eu aqui, eu tinha ido embora, correndo. Mas graças a Deus, eu tinha muita facilidade com texto. Muita facilidade. Aí o personagem era pra eu gravar só de segunda a quinta. E show sexta, sábado, domingo. Aí eu mudei pro Rio, né? Meu pai e minha mãe às vezes ia pra lá e tal.
E aí começou as gravações e o personagem começou a ir bem, o Hudson, que era engraçado e tal, e o personagem começou a tomar uma proporção grande. É que a galera não entende isso, que a novela, ela, tipo, ela tem um enredo, Sim. mas conforme o É vivo, né? o personagem vai fazendo sucesso, ele vai aparecendo mais. Cê é louco, que o escritor- viralizou vários memes É, do seu personagem, eu Que lembro. O escritor, ele vai colocando mais cenas pra aquele personagem, e quando eu vi, eu tava gravando, tipo, de segunda a sexta, até a noite, pra sair do Projac, pegar um avião e fazer show sexta, sábado, domingo. Nossa, Nossa, mano. Aí Cansou, foi não? foda. Não, mano, aí eu dei, no meio do esquema, velho, aí eu dei um bizil. Aí eu dei um burnout. De tanto trampar. Que isso é uma coisa até que, putz, não só a galera que mexe com um artista, mas todo mundo tá suscetível a isso. É o excesso de trampo, é o excesso de estresse do trampo que te leva a ter gatilhos para despertar uma deprê, né? Pra ter um síndrome do pânico. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. Todo mundo lembra dessa fase porque saiu muita matéria, né? Que eu até faltei em show e tal na época. E eu tava na Malhação. Por incrível que pareça, eu tava, tipo, malzão mesmo. Meus pais foram pra lá, minha esposa, que hoje é minha esposa, era minha namorada na época. Ela viveu um tempo comigo lá no Rio de Janeiro também. E eles me ajudaram muito, assim, a força deles foi vital, assim. Mas eu ia gravar, cara, assim, amarradão, velho. Eu ia gravar amarradão. Por mais que eu tivesse, tipo... Mas naquele momento que você tava gravando, parecia que você não tinha nada. Sumia.